Oi, vamos lá. Nosso conteúdo hoje é propriedades coligativas. E esse conteúdo na apostila está lá na página 49. A gente vai, desculpa, 47, a gente vai da 47 até a 54, tá? Vamos iniciar. O que é propriedade coligativa? Então, a gente tem a água, o recipiente aqui é com água. A água tem umas propriedades, que é ebulir a 100 graus, certo? E uma pressão de vapor, a temperatura ambiente de um valor que depende da altitude, e propriedade só da água. Quando eu estou adicionando nessa água aqui sal, algumas propriedades da água vão mudar. Então, o que é uma propriedade coligativa? Ou efeito coligativo, que é o que a gente está estudando agora nesse momento. São propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e que dependem apenas do número de partículas do soluto. As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volátil a um solvente. Soluto não volátil quer dizer um soluto que não evapora muito fácil. No caso, o sal é um soluto não volátil, porque para ele evaporar ele tem que chegar a 800 graus e essa temperatura é bem difícil de ser alcançada, certo? Então, como vamos mudar a propriedade da água quando eu adiciono sal? São 4 efeitos coligativos que nós vamos estudar: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Sempre que eu falar sobre tonoscopia, eu vou lembrar da pressão de vapor. PV, eu indico pressão de vapor. Ebulioscopia, temperatura de ebulição. Vou representar por TE. Crioscopia é a temperatura que ele fica sólido, temperatura de fusão. E osmose, a gente vai chamar de pressão osmótica, PO. Então, o que é tonoscopia? Quando a pressão de vapor diminui. O que é ebulioscopia? Quando a temperatura de ebulição aumenta. Crioscopia, quando a temperatura de fusão diminui. E a pressão osmótica, ela aumenta. Como assim? Quando eu adiciono um soluto à água, o que acontece com a pressão de vapor da água? Diminui. Temperatura de ebulição aumenta. Temperatura de fusão diminui e pressão osmótica aumenta. Tonoscopia. O que é a tonoscopia? Tonoscopia nada mais é do que a diminuição da pressão de vapor de uma substância. Presta bem atenção. No primeiro recipiente eu tenho água. Olha quantas moléculas gasosas eu tenho. Bastante. Então, a pressão aqui é boa. Tem bastante moléculas gasosas querendo evaporar. Agora, quando foi adicionado, nesse caso, o açúcar, olha a quantidade de moléculas que querem evaporar. Diminuiu, não diminuiu? Isso quer dizer que a pressão de vapor diminuiu após eu adicionar, no caso aqui, o açúcar, o soluto. Em um gráfico, eu posso mostrar aqui, o solvente puro, tem uma a dada temperatura, tem uma pressão lá em cima, Aqui é a pressão do solvente puro. Quando eu adiciono um soluto, não importa qual soluto, sendo não volátil, não evaporando fácil, a pressão dele diminuiu. O que é a tonoscopia? É a diminuição ou abaixamento da pressão de vapor. Sempre que eu adiciono um soluto à água, a pressão de vapor da água vai diminuir. Outra negativa, ebulioscopia. O nome já diz, lembra? Ebulição, passagem de líquido para gás ou vapor. Então, o que acontece? Aumenta a temperatura de ebulição. Quando eu adiciono um soluto na água, a temperatura de ebulição é maior. A temperatura de ebulição da água é 100 graus. Tá aqui, água pura, se chegar a 100 graus, ela ebule. Ok? Vou botar 100 graus aqui bonitinho. Ok. Quando eu tenho água com sal ou qualquer outro soluto, a temperatura de ebulição vai ser maior do que 100 graus. Por isso que a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. Quanto mais soluto eu adicionar aqui, maior vai ser a temperatura de ebulição. Se a água ferve a 100 graus, a água com sal é maior que 100 graus. Se a água pura ferve a 100 graus, a água com açúcar é uma temperatura maior que 100 graus. Isso pode ser comprovado olhando para o gráfico aqui do lado, temperatura, essa pressão aqui é do solvente puro. Numa mesma pressão, olha da solução, água mais soluto. Olha a da solução 2, que tem mais soluto ainda, maior é a temperatura. Quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. Por isso que se chama
ebulioscopia. Temos a próxima que é a crioscopia. Crioscopia é virar cristal, é virar sólido. O que acontece? É quando há uma diminuição da temperatura de fusão, fica mais baixa, mais negativa. A água, ela vira gás a 100 graus, mas a temperatura que ela vira gelo é a 0 graus. A água pura solidifica a 0 graus. Água com sal, água com açúcar, não importa, essa temperatura vai ser menor do que 0 graus. Há uma temperatura menor que 0 graus, menos 1,6 graus, menos 3,72 graus. Por isso que em alguns países, onde o inverno é rigoroso, para não congelar o asfalto, eles jogam sal, porque daí eu vou ter água líquida, não vai virar uma pista, né, ali para ele andar de patins, de gelo, a 0 graus. Porque se eu jogar sal, essa água vai congelar a menos 10, menos 11, então ainda vou ter a pista molhada, mas não escorregadia. Assim também acontece com o radiador dos carros. O normal é colocar água no radiador do carro, para não aquecer. Porém, em países com inverno muito rigoroso, se eu colocar água, essa água vai congelar. Então, eles colocam água mais etileno glicol. Assim, a água só vai congelar a menos 20 graus. Ou seja, eu vou ter meu carro com um radiador contendo água, com mais alguma coisa, líquida, a menos 10, menos 15 graus. Se eu observar o gráfico, ó, um solvente puro, ó, ele ebule aqui a uma temperatura T0. Quanto mais aqui, ó, adicionei um soluto, menor que 0. Adicionei mais soluto. Quanto mais soluto, mais negativo vai ser essa temperatura de congelamento. Certo? Água e álcool, as bebidas que têm um teor alcoólico, a cerveja que tem 8% de álcool, normalmente no freezer, se tu deixar ela quietinha lá, ela não vai congelar, porque tem álcool, né? Se o teu freezer for muito potente, chegar a menos 4, menos 5, ok, a cerveja vai congelar. Mas pensem na vodka ou no whisky, que o teor alcoólico é muito maior. Tu pode deixar a vida toda no congelador, que não, teu congelador não vai chegar a uma temperatura tão negativa a ponto de congelar essa bebida alcoólica, porque tem muito soluto. Então, a temperatura de congelamento daquela solução é menos 20 graus e o teu freezer nunca vai chegar. Então, por isso que as bebidas destiladas, que têm um teor alcoólico maior, elas não congelam nunca. E a cerveja que tem um teor alcoólico baixo, ela pode congelar. Osmose. A osmose é muito importante, tá? A osmose é a passagem do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ó, sempre a passagem do menos, vou fazer a flechinha aqui, ó, para o mais. Como é que eu sei que é o menos concentrado? Os dois potinhos têm água. Os solutos são as bolinhas verdes, ok? Então, vamos escrever aqui, ó. Tudo que for bolinha verde é soluto. Então, dá de ver que do ladinho aqui, do lado direito eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de soluto. E do lado esquerdo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 moléculas. Qual é o menos concentrado? Qual é o que tem menos soluto? É esse aqui, menos concentrado. Então, a água vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Não vai passar bolinha verde para lá, vai passar só o quê? Água, H2O. Isso é osmose. Isso acontece naturalmente, espontaneamente. Ok? É o que acontece lá com o caramujo africano, que tem gente que, como ele não tem predador, né, que ele veio de um outro continente, mata ele jogando salzinho. O que acontece com aquele sal? Aquele sal vai reter, vai puxar a água do caramujo. O caramujo é o meio menos concentrado e o sal é o mais concentrado. Então, o sal vai puxar toda a água do caramujo e ele morre desidratado. A alface também acontece assim. Se eu temperar a alface, daqui a 2 horas ela vai estar murcha, porque o sal do tempero vai puxar a água da alface. Por isso que ele vai murchar. Isso é osmose. A osmose reversa é algo não espontâneo. É algo que não acontece naturalmente, espontâneo. Vamos ver. A gente viu que a osmose normal é do meio menos para o meio mais concentrado. A osmose reversa é o oposto.
é do meio mais concentrado, ó, para o meio menos concentrado. Então, a flechinha vem para cá. É o oposto da osmose normal. A osmose normal, esse é mais concentrado, esse é menos concentrado. A água vai passar para cá. Na osmose inversa ou reversa, isso aqui é muito importante para a gente obter uma água potável. Pega-se a água do mar que é extremamente concentrada, estaria aqui a água do mar, aplica-se uma pressão, ó, por isso que é algo não espontâneo, e a água vai passar para um outro recipiente, só a água. Essa água que vai passar aqui, ela tem menos sal, ela é uma água potável. A osmose reversa é importante porque não vai faltar água potável no planeta, ela vai ser cara, porque essas transformações, osmose reversa, destilação, para que tenha-se água potável, consome muita energia, uma pressão extremamente alta, tá? A água vai ser cara, mas vai existir água potável, sim. Natureza do soluto. Por que é importante eu saber? Porque não importa se ele é iônico, covalente, metálico, molecular, ó, tá aqui. O que importa pra gente é a quantidade de soluto. Quanto mais soluto, maior as propriedades coligativas vão ter importância, vão ter alteração. O que é um composto iônico? Para a gente lembrar lá do primeiro ano. Toda vida que eu tenho um metal mais um ametal. Então, o CaCl2 é um composto iônico. Eu vou separar o metal do não metal. Tá aqui, ó. Separei o CaCl2. Eu tenho um Ca e dois Cls. Então, quando eu quebro essa molécula aqui, eu formo 3 novas moléculas. Uma do Ca e 2 do Cl. Então, aqui eu tenho 3 mols. Ok? NaCl também é iônico, porque eu também tenho um metal e um não metal. Eu vou quebrar a molécula aqui. Eu tenho um Na e um Cl. Quando eu quebro ele em água, ele forma 2 íons, 2 mols de íons. E eu tenho um composto molecular. Molecular é o quê? Vamos lembrar. Molecular. Lá no primeiro ano, a Dani explicou que molecular é igual a covalente, que é ametal mais ametal ou ametal mais hidrogênio, que é o caso do C6H12A6. Se eu tenho um mol dele, quando ele dissolver em água, eu continuo tendo um mol. Então, se nós compararmos as 3 substâncias ali, qual tem maior variação nas propriedades coligativas? 3 mols, 2 mols ou 1 mol? Com certeza, o 3 mols. Esse vai ter maior variação nas propriedades coligativas. Vamos fazer exercícios, tá? Para fixar esse conteúdo. Vamos achar qual é a página do Organize as Ideias para vocês abrirem para nós fazermos juntos, tá? É lá na página 54. Abram lá na página 54 para nós realizarmos essas atividades. Certo? Acharam? Organize as ideias? Sobre os efeitos coligativos e os valores que influenciam essas propriedades, complete a tabela. Temperatura que a água congela, 0 graus. Temperatura que ela entra em ebulição, 100 graus. E ele deu a pressão dela aqui. Agora, vamos ver o que aconteceu com a quantidade de matéria. A glicose e a sacarose, elas não se dividem. Elas continuam tendo 1 mol e 2 mols nesse caso. Agora, o NaCl, ele se divide em 2. O Na e o Cl, porque ele é composto iônico. Então, 2 vezes 1, 2. Vou ter 2 mols aqui no lugar do 1. O CaCl2, ele também se divide, ó. Só que ele vai formar um Ca e 2 Cls. Então, eu vou fazer 3. Quando eu coloco em água, ele vira 3, ele se quebra. Então, 3 vezes 1, 3. Então, vamos ver. O que aconteceu? Quando eu adicionei 0,1 mol, o que aconteceu com a temperatura? Aumentou quanto? 0,32. 0,52. Então, aqui eu também tenho 1 mol. Então, se é 1 mol e 1 mol são iguais, aqui também vai ser 100,52. Porque ambos têm 1 mol. E aqui também a variação vai ser 1 mol. Tem mais algum que tem 1 mol? Não, né? Esses dois aqui têm 1 mol. A temperatura de fusão, aqui de 1 mol deu menos 1,86. Então, aqui, como é 1 mol, também é menos 1,86. Calma que a gente vai fazer vários exercícios para fixar, tá? Vamos fazer os que tem 2 mols agora.
2 mols. Eu tenho a solução de NaCl e a solução de sacarose. 2 mols é o dobro. Então, vamos lá. Qual é o dobro de menos 1,86? Faz esse número vezes 2, vai dar menos 3,72. Aqui também, porque são 2 mols também. Quando aumentou 1 mol, a temperatura aumentou 0,52. Como são 2 mols, é o dobro. Então, vai ser 101,04. O que a professora fez? Eu fiz o 0,52 que aumentou aqui, vezes 2. E esse aqui também é 2 mols, copia igual. E a pressão? Se daqui para cá diminuiu, vamos ver o quanto diminuiu? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Se era 17,54 e foi para 17,23, diminuiu 0,31. Como é o dobro, porque são 2 mols, então é 0,62. Então, isso aqui menos 0,62 vai dar 16,22. Calma, não se desespere que nós vamos fazer vários exercícios sobre isso, tá? E o último ali, a solução de CaCl2, variou 3 mols. Então, é 3 vezes esse número aqui. Vai dar menos 5,58. É 3 vezes o 0,52. Então, vai dar 101,56. É 3 vezes essa variação aqui, que foi 0,31, né? Que variou. Então, 3 vezes 0,31 dá 0,93. Então, daqui até 0,93 vai dar 16,61. Vamos ainda para o quadrinho. Simplificando, quanto maior o número de partículas, mais difícil a evaporação. Aqui é o que tem mais partículas, maior a temperatura de ebulição. Certo? Mais negativa a difusão, certo? E menor a pressão de vapor. Vamos colocar lá. Então, o que acontece aqui para eu preencher isso daqui? Quanto mais soluto, vai ser o quê? Menor a pressão de vapor. Quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. Quanto mais soluto, menor a temperatura de congelamento, ó, porque ela é negativa, ela é menor. E o que acontece com a pressão osmótica? Ela é maior. Mais água vai passar, certo? Porque ela vai querer neutralizar. Não se desespere, nós vamos fazer vários exercícios. Lá na página 55, exercício 1. Em países com inverno rigoroso, é comum as pessoas jogarem sal na calçada para evitar problemas para a locomoção de pedestres. Qual é a afirmação científica para explicar isso? Tá. Quando coloca o sal na água, ela evita que a água congele, porque o sal vai baixar o ponto de congelamento. Eu vou ter ainda a água líquida, não congelada, então não vai ficar escorregadio, certo? A cafeína é um estimulante muito consumido na forma do tradicional cafezinho. O infuso do café, preparado pela passagem de água fervente sobre o pó, contém inúmeras espécies químicas e o teor de cafeína é de 1,50% no café torrado e moído. Em relação ao café preparado, é correto afirmar que, para requentar este café até a fervura, é necessária uma temperatura superior à de ebulição de água. Vamos pensar, a água ebule a 100 graus. Se eu coloco um soluto, quanto mais soluto, maior a temperatura de ebulição. Verdadeiro. Então, para requentar este café até a fervura, eu vou ter que usar uma temperatura maior do que 100 graus. Porque não é água pura, tem soluto. Lembrem que, quanto mais soluto, eu sempre vou ter maior temperatura de ebulição e maior pressão osmótica. O que vai diminuir? Vai diminuir a temperatura de congelamento ou a difusão, que dá no mesmo, e vai diminuir a pressão de vapor. Ó, entre as soluções abaixo, aqui entra em ebulição a temperatura mais elevada, que tem mais soluto. Vamos separar aqui. Eu separo aqui, ó, o metal do não metal. Eu tenho 1 Na e o 2 que está fora multiplica quem está dentro, e 2 NO3. 1 Na e 2 NO3 eu tenho 3.
3 vezes 0,2. 3 vezes 0,2 dá quanto? 0,6. Agora, NaCl eu quebro em 2. 2 vezes 0,1. 0,2. Eu tenho que fazer esse cálculo, tá? 0,1. Isso aqui não é iônico, não tem metal, ó. Então, continua sendo 0,1. O K separa o metal do não metal, separa aqui o metal do resto. 1K. E o NO3, como é metal, fica tudo junto, 1 NO3. Aí eu tenho 2. 2 vezes 0,4, 0,8. Qual tem maior número de moléculas? 0,6, 0,2, 0,1 ou 0,8? Este. Sempre o que tem maior número de moléculas vai ter maior temperatura de ebulição, maior pressão osmótica, menor temperatura de fusão ou de congelamento e menor pressão de vapor. O que ele está perguntando? Aqui entra em ebulição uma temperatura mais alta, o que tem o TE mais alto. É esse, pois tem maior número de moléculas, ó. Tem a temperatura de ebulição maior. Certo? Vamos fazer mais exercícios. Estamos no exercício 4, ainda da página 55. A tabelinha para preencher. Determinado líquido puro apresenta ponto de fusão de menos 20. Ó a fusão dele. Menos 20 para o líquido puro. E a ebulição a 60. Ok. A adição de 0,5 mol, quando eu coloco 0,5 de mol, o açúcar não se dissolve, 0,5 mol. Provoca uma redução de 0,1 graus na temperatura de fusão. Se vai reduzir, vai ficar mais negativo, porque é negativo, ó. 0,1 na temperatura de fusão. E o aumento de 0,2 na ebulição. Então, vai ficar 60,2. Porque ele falou que quando eu adiciono 0,5, ó. Foi isso que o exercício falou, de açúcar. E tá aqui. Considerando que esse aumento é proporcional à concentração de partículas, complete a tabela. Aqui tem 1 mol de açúcar. O açúcar mantém 1 mol. 1,5 mol de açúcar mantém. Sal de cozinha é um composto iônico, porque o sal de cozinha ele é NaCl. Vamos quebrar ele no meio. Vai formar 2, vai dar o dobro. Dobro de 0,5. 1, porque é sal de cozinha. 1. Sal de cozinha, 1 mol por litro. Vai virar o dobro, porque ele se quebra, ó. Mesmo caso aqui, vai virar 2. E sal de cozinha, 1,5. Mesmo caso, se quebra, vira 2. Dobro de 1,5, 3. Então, essa é a concentração verdadeira. O açúcar não muda, mas o sal muda. Então, se de 0,5 diminuiu 0,1, no 1, opa, de 0,5 para cá, ó, aqui diminuiu 0,1, ficou 0,1 mais negativo, e aqui ficou 0,2 mais positivo. Então, aqui foi mais meio, né? De 0,5 para 1 foi mais meio. Então, mais meio. Vou aumentar mais um aqui. Mais negativo aqui. E aqui, como variou 2. 1,5 é 3 vezes, né? Então, cada vez que vai é 0,1. Então, aqui vai ficar 0,3. E aqui, cada vez o ponto de ebulição é 0,2. Então, 0,6. Aqui é 1 mol de açúcar. 1 mol de açúcar e de sal é igual, porque ambos são 1 mol. Então, vai ser igual. Oi, 0,4. Arrumem aí, façam bonitinho, tá? Aqui é 2. Então, do 1,5 ficou menos 20,3. Do 2, 1,5 para 2 é mais meio. Então, é mais um que eu diminui aqui. Gente, essa tabela é difícil, tá? Não se desespere. E aqui, do 1,5 para o 2, foi meio. Cada vez que é meio, aumenta 0,2 na ebulição. Aqui é 3, ó. Certo? E aí, como é que vai ficar? 3 para 2. Se fosse mais meio aqui, seria menos 20,5. Mas como é mais 1, variou 1 daqui para cá. Então, aqui vai ficar 20,6. E aqui, se fosse... Opa, vamos arrumar. Se fosse meio que tivesse aumentado, ia dar 70. Mas não foi meio que aumentou, foi quanto? Foi 1.
Então, vai ficar quanto? 61,2. Difícil, né? Calma, não se desespere. Vamos à página 55 e 56, né? A presença de um soluto afeta as propriedades físicas da solução. Por exemplo, os lagos salgados evaporam mais lentamente que os lagos de água doce. Verdadeiro, porque tem mais soluto, demora mais para evaporar. O salgado tem mais soluto, demora bem mais para evaporar. Coloque V ou F. O abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução 0,1 molar de NaCl é igual a uma solução também 0,1 molar de CaCl2. Por que é falso? Porque o NaCl eu vou quebrar em 2. O CaCl2 eu quebro em 1 aqui e 2 aqui, em 3. Então, esse aqui eu vou fazer vezes 2 e esse aqui eu vou fazer vezes 3. Então, tá errado. A elevação da temperatura de ebulição de uma solução após a dissolução de um soluto não volátil é uma consequência do abaixamento da pressão de vapor. Verdadeiro, porque quanto mais soluto eu coloco ali, mais difícil é para evaporar. Por isso que aumenta a temperatura de ebulição. O abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução não depende da quantidade de soluto. Falso, a gente viu que depende, que se o 0,3 e o 0,2, 0,3 tem bem mais soluto, por isso que a temperatura aqui vai ser bem menor. Então, depende, tá falso. A temperatura de congelamento, temperatura de ebulição e pressão de vapor de uma solução depende dos tipos de interações existentes entre soluto e solvente. Verdadeiro. Por quê? Se for iônico, vai se quebrar, certo? E se for molecular, não quebra. Então, depende da natureza, sim. Depende se ele vai quebrar ou não. Como foi feito no exercício 4. Com base nos conceitos estudados nessa unidade, observe a tirinha a seguir indica qual fenômeno a charge está relacionada. Vou ler aqui. Você está com más vibrações. Vá para casa e faça o que eu falei. Não! Banho de sal grosso, não! A lesminha ali se desfez, ela perdeu água. Explica esse efeito coligativo. É a osmose. A lesma perde água para o sal. Triste, né? Vamos lá, próximo. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos. É essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,5 molar de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica nas soluções presentes das células humanas. Ok? A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl tem uma consequência. Então, aqui ó, eu tenho uma solução 0,20 mol por litro. De NaCl, como ele se quebra, vai ser uma solução 0,40. Ok? Aí, existe uma célula, vou colocar a célula aqui bonitinha aqui, pintadinha, célula humana, tem uma concentração de 0,15 de NaCl, ou seja, aqui a minha solução, como é NaCl, 0,30. Vamos lá agora, o que vai acontecer? Quem é mais concentrado? 0,40 é maior que 0,30. A osmose é a passagem de água, vamos voltar lá. O que é osmose? É a passagem de água do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ok? Quem é que vai perder água, então? O que vai acontecer? Quem é menos concentrado? O 0,30 vai perder água para o mais concentrado, que é o 0,40. Então, o que vai acontecer aqui? Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Ó. A célula vai perder água para a solução, sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Certo? Vamos para a questão 8. A cal, um óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Esta aplicação, também chamada de caição, gera um problema, elimina micro-organismos benéficos para a árvore. A destruição do microambiente no tronco das árvores pintadas é devida ao quê? Também à osmose.
que acontece? A cal tira a água do meio ambiente, tira a água do tronco da árvore. Assim, os micro-organismos não conseguem viver, porque a cal é mais concentrada que a árvore, então ela vai retirar a água. Triste, né? Vamos para a última, que já estamos em 30 minutos. Quando ganhamos flores, para que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro da água e cortar, em seguida, a ponta de sua haste. Este procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio que ela está, que são, respectivamente, a planta é bem concentrada e ela vai receber a água do meio menos concentrado, por isso que ela gosta de receber a água. Isso acontece na osmose do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a planta é muito concentrada, hipertônica, e o meio, que é a água, é menos concentrado. Por isso que a água vai entrar na plantinha através do caule. Letra E. Os próximos exercícios estão aí, façam eles e o gabarito vai estar na próxima aula lá no Classroom para vocês conferirem. É bem teórico, mas é muito importante que vocês o façam, ok? Beijos, até a próxima.